Maravilha, maravilha. Estamos aqui para mais uma live no Movimento Anticurioso, nossa live de número 8, né? Estou bem animado com esse tema porque é algo que eu sempre falei bastante, sempre expressei bastante no meu dia a dia, na minha vida como um todo, mas plantar para colher é algo que muitas vezes a gente negligencia, né? Muitas vezes a gente, como empresário, né? Como pessoas que querem ir mais longe, querem crescer rápido, querem ir além, a gente esquece muitas vezes, né? Que tudo tem um processo, né? Existe um início, existe um meio e existe a colheita, né? E a colheita, ela não vem do dia para a noite, né? Ela vem depois de muito trabalho, muito esforço, e muita dedicação e trabalho contínuo e crescente contínua também, né? Nenhuma empresa sai de 0 para 5 milhões no ano, por exemplo, do dia para a noite. Nenhuma empresa sai do 0 para 500 mil reais num único mês, do dia para a noite. Então, são trabalhos que precisam ser desenvolvidos, né? A gente precisa plantar, ter muita constância no que a gente faz, aguardar, né, dentro dessa constância, para finalmente a gente poder ter a nossa colheita, isso independente do que a gente esteja fazendo. Aqui eu não estou nem falando de energia solar ainda, gente. Estou falando de vida mesmo, né? Quando você está num relacionamento. Comecei vocês lembrarem, talvez, aí da esposa de vocês, do início do namoro, todo o processo. Vocês sabem que vocês tiveram que plantar uma semente, tiveram que trabalhar com constância, mostrar presença, mostrar, né, para depois de algum tempo realmente conseguir casar e depois seguir em frente, né, e construir a história de vocês. Então, tudo na vida depende muito desse ciclo, né? E a imagem que todo mundo quer, né, é a da colheita, né? Todo mundo está preocupado com a colheita, todo mundo quer a colheita, todo mundo quer o resultado, né? E aí, na semana passada, eu falei muito da questão da era da inteligência artificial e da informação, mas eu vou trazer outra coisa que é muito comum hoje, né? Por exemplo, que é a questão que todo mundo deve saber, não preciso nem aprofundar muito, mas é a questão do Monjaro. Monjaro virou a nova sensação aí de quem precisa emagrecer. E a grande questão é que por que ele virou a sensação? Porque as pessoas não têm paciência. Porque ninguém quer ter o trabalho de fazer o que tem que ser feito para ter o resultado que precisa. E muitas vezes eu tenho certeza absoluta que, por mais que essas pessoas se esforcem em utilizar do Monjaro e se dediquem a, de repente, naquele momento, conseguir emagrecer, porque é inevitável, não precisa nem se dedicar, né? Vai basicamente emagrecer. Né? A questão é que muitas vezes essa colheita ela vai ser rasa e muitas vezes ela vai ser falsa. Então a gente precisa entender o que de fato é para a gente ter consolidação. Então, resultado bom e resultado constante, resultado forte, firme, que se consolida, ele precisa de tempo, né? Ele precisa seguir essa constância. Ela precisa olhar para, primeiro, você ter a semente, né? Você encontrar a semente certa e plantar essa semente no local adequado. Depois, ao longo do tempo, você cuidar com constância e trabalhar, ter muito cuidado, para depois você finalmente trazer a colheita. Então, por exemplo, muitas vezes, quando a gente olha para a nossa realidade, a gente tem uma comparação muito clara, né? O que demora mais costuma ser mais precioso. Uma visão bem legal aqui de um sistema solar junto com a parreira de uvas. Mas o grande conceito que a gente quer trazer aqui, que eu quero trazer aqui para vocês hoje, que é literalmente o que leva mais tempo, muitas vezes é exatamente o que mais carrega valor, né? E a gente esquece disso. Mas eu quero ter resultado agora, eu quero fazer de qualquer jeito, eu quero ter alguma coisa é melhor do que nada. E, gente, concordo, alguma coisa é melhor do que nada. Agora, o resultado bom, o resultado firme, o resultado constante, ele leva tempo. Processos levam tempo. Otimização leva tempo, né? Então, seja você trabalhando com indicações, seja você trabalhando com tráfego pago, seja você trabalhando com prospecção, tudo leva otimização, leva tempo, leva performance para que você melhore no que você está fazendo. Inclusive no processo de instalação. Tenho certeza que no início da carreira de vocês, independente de quanto tempo vocês estejam no mercado aqui, eu tenho certeza que vocês instalavam de um jeito completamente diferente que vocês instalam hoje.
Hoje a velocidade que vocês instalam é melhor, a qualidade que vocês conseguem colocar é melhor em menos tempo. Tem uma série de coisas porque vocês aprenderam com o tempo. Então o tempo tornou vocês profissionais melhores. Por consequência, também deveria ter tornado vocês vendedores e trabalhadores nesse sentido de geração de demanda e plantadores constantes melhores também. Porque muitas vezes, gente, a gente acaba esquecendo que a essência, que o início nasce na semente. A gente acha que a gente tem que fazer a semente só no início da nossa empresa. Abriu a empresa é o momento que eu vou me ferrar, é o momento que eu vou falar com todo mundo que eu conheço, é o momento que eu vou falar com qualquer um que aparecer na minha frente para eu tentar fechar negócio, e a partir daí eu vou começar a trabalhar indicações e vou aparecendo, e vou surgindo, e vou crescendo, e vou dando jeito. Só que você vai só empurrando com o braço, empurrando com o braço, empurrando com o braço. E a sua velocidade de crescimento é lenta. Ela pode acontecer. E geralmente ela acontece dessa maneira, principalmente quando você está em mercados que estão em franca expansão, né? E alguns daqui viveram, né, as vacas gordas aí do mercado solar, onde estava em franca expansão, tinha muita gente querendo comprar, até tinha muita oferta, até tinha uma certa guerra de preço ainda, mas era uma coisa mais leve, né? Era tanto volume de indicações positivas e felizes que muitas vezes as indicações elas não comparavam tanto. Hoje já existe muito mais comparação, inclusive nas próprias indicações, né? Então, o que a gente precisa entender é tem coisa que precisa nascer, tem coisa que precisa amadurecer e tem coisa que só ganha valor com o tempo, né? E, gente, a gente vai trazer isso mais para frente, mas ticket médio alto, projetos maiores, só ganham valor com o tempo. Então, a gente só vende projetos maiores, a gente só se posiciona vendendo projetos maiores, a gente só passa a ganhar mais com menos projetos quando a gente dedica tempo para isso, tá? Esse é um ponto bastante importante. Então, se a gente quer projetos mais lucrativos, a gente precisa gastar mais tempo com eles, tá? Esse é um ponto importante. Trouxe uma cena do The Chosen, né? Estou, inclusive, assistindo nesse momento, mas eu queria trazer uma reflexão bíblica, é algo que eu sempre gosto de trazer dentro das lives, independente da sua crença ou não. Acredito que a Bíblia tem muito a agregar para qualquer um, né? E aqui a gente traz uma visão de colheita mesmo, e entender o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, né? Pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Cara, essa passagem simples e forte de Gálatas, né, Novo Testamento, né, traz uma visão muito clara do que é a grande realidade do que a gente vive, né, ainda mais no mercado solar. A gente muitas vezes se propõe a plantar, a gente se propõe a fazer algo novo, se propõe a utilizar um método novo ou uma estratégia nova, só que a gente não espera que seja 30 dias para dizer se ela é boa ou não. A gente não espera 2 meses, 3 meses para ver se ela é boa. Enquanto isso, tem gente esperando anos para um vinho ficar bom, né? Claro, uma comparação para poder fazer contraste. Mas a grande questão é que, de fato, se você entende que para poder colher precisa plantar e para poder colher lá na frente constantemente você precisa plantar constantemente, é aí que o jogo vira, é aí que o processo vira. A questão é que muitas vezes a gente começa a plantar, começa a regar a sementinha, olha para a terra, cara, não está vindo resultado. Aí joga um pouco mais de água, pô, mano, não continua vindo resultado, não está vindo resultado, não. Aí joga uma aguinha uma terceira vez ali, quer saber de uma coisa, vou parar de fazer. Aí na hora que você sai, o que acontece? A flor começa a florescer lá e você parou de olhar para ela. E aí você tinha uma oportunidade clara, porque você começou a vislumbrar o resultado, o que você faz? Larga de lado. Tem uma imagem muito clássica, né, que se fala muito nos livros de desenvolvimento pessoal e realmente de engajamento no que a gente faz, no que a gente se propõe a fazer, né, que é uma imagem onde tem um mineiro que vai escavando para procurar ouro, né? O cara tá escavando, escavando, a imagem é literalmente ele escavando, logo na próxima pancada que ele for dar, tá ouro, né? E aí esse cara pega e começa a andar para trás e desiste.
porque ele ficou tanto tempo fazendo sem resultado que ele falou, quer saber de uma, não tem como avançar mais, não é aqui, eu vou embora. Só que ele mal sabia ele que faltava só mais uma pancada para ele poder chegar até o ouro. E o ponto é literalmente esse. Muitas vezes a gente não entende o que a gente está fazendo, não se propõe a fazer do jeito certo, não se baliza em resultados e avaliação do que já acontece com outros, por exemplo, para a gente poder condensar as nossas estratégias e de fato aplicar. E aí acontece o que a gente sabe, né? A gente fica igual um empresário TDAH. Né? Eu tô aqui agora, eu tô sem demanda agora, deixa eu ver o que está acontecendo. Aí começa a ligar para cliente para pedir indicação, começa a fazer não sei o que, começa a fazer não sei o que, e aí vai mudando. Cara, pô, não tá dando certo o que eu tô fazendo, eu vou cancelar o tráfego e vou para outro lugar. Então não sei o que para lá, eu vou cancelar isso aqui e vou para lá. E aí fica toda hora tentando mudar em vez de concentrar a energia no que precisa, que é literalmente dar tempo ao tempo e as coisas acontecerem como devem acontecer. Né? Esse é um ponto fundamental. E aí quando a gente olha, gente, entrando na parte mais prática aqui da nossa live, saindo da teoria inicial, o plantio mais forte nosso, né, sempre foi e sempre será no mercado solar, o nosso, principalmente na empresa de serviço, né, mas olhando para o mercado solar também, é literalmente o nosso relacionamento, que é o plantio mais forte que a gente pode fazer. Né? Muitos integradores começam exatamente como eu falei antes, né? Rede de contato, confiança e proximidade, primeiras vendas e primeiras indicações, né? E esquece que existe uma constância desse processo, que existe um trabalho constante do que tem que ser feito para que você esteja sempre plantando e a próxima venda esteja trazendo a próxima colheita. E aí você começa a trabalhar, né, num ciclo saudável de geração de resultados, né? Então a gente olha aqui, ó, empresa de serviço vive de confiança e no longo prazo vive de indicação. Então a gente precisa entender, gente, que a nossa empresa sim, ela sobrevive prioritariamente, independente do que você fizer, independente de você investir mais em tráfego, mais em prospecção, mais em qualquer outra coisa que seja, o que mais vai trazer receita para sua empresa, inevitavelmente, se você, obviamente, entregar qualidade e relacionamento para os seus clientes, é a indicação e sempre vai ser a indicação. E a gente precisa deixar ela mais forte. E aí é exatamente isso que eu vou trazer. Então, se vocês puderem bater uma foto da tela de agora, ela vai ser muito rica para frente, mas eu quero que vocês realmente anotem esse processo, porque é exatamente nesse processo que a gente vai trazer a realidade do plantio e colheita para o dia a dia de vocês, dentro do que vocês vão fazer a partir de agora, com indicações, caso, obviamente, vocês ouçam e apliquem o que eu vou trazer aqui hoje. Mas a questão principal é, se a gente entende como plantar relacionamento para poder colher indicação, a gente consegue entender a dinâmica completa dessa estrutura. Então, como que eu faço para literalmente quase que toda a minha venda virar uma, duas, três indicações e eu conseguir fechar pelo menos uma venda todas as vezes, de uma nova venda e trazer um ciclo virtuoso, né, e saudável de resultado, que não depende de sorte, depende de processo, tá? Isso é um ponto muito importante. Quando você trabalha, por exemplo, cara, fiz uma boa venda, caprichei dessa vez no trabalho, ou dessa vez eu acabei indo no cliente na entrega, e aí ele me indicou cliente porque eu pedi, ou dessa vez eu tratei um pouco melhor esse cara, ou dessa vez, ou dessa vez, ou dessa vez, você vai ter resultados pontuais. Agora, se você entende que você precisa fazer constantemente a mesma coisa, e replicar esses processos todas as vezes, fica mais fácil, fica muito mais simples e fica natural, não fica chato de fazer. Porque é algo natural. A questão é que você tem que colocar hábito. Cara, o que eu preciso fazer todas as vezes, né, que eu fechar uma venda? Cara, é isso aqui. Todas as vezes que eu entregar uma obra, é isso aqui. Toda vez que, pá, é isso aqui. Esse processo do cliente, ele vai ser transportado para essa entrega que a gente vai fazer agora, e ela é 100% aplicável, né? Não sei se vocês estão com um caderno ou não, mas enfim, caso vocês queiram de fato anotar, tirar foto, etc., vai ser muito bem-vindo aí, inclusive, se quiserem marcar aí meu Instagram, nunca pedi isso, mas vou pedir também,
Vou até colocar aqui, então, se vocês puderem, em algum dado momento aí, contribuir com essa possibilidade. Vou colocar aqui o Guilherme Gueiros. Coloquei meu arroba aqui, se vocês puderem marcar no Instagram, vai ser massa. Vou ficar muito feliz aí, porque toda semana eu estou trabalhando e me dedicando a entregar coisas para vocês. Não estou pedindo nada em troca, mas se vocês puderem fazer isso, vai ser muito agradável. Tá bom? Olhando para isso, a gente tem todo esse processo aqui. Então, primeiro pilar é a preparação, gente. Quando eu olho para a etapa 1 de 5, eu preciso preparar. Preparar é literalmente plantar a ideia desde o começo. Guilherme, como assim plantar a ideia desde o começo? Cara, você vai literalmente plantar a ideia desde o começo. Quando você fechar um cliente, você precisa deixar claro para esse cara que a sua empresa é uma empresa de serviço, que a sua empresa é uma empresa que depende majoritariamente de indicações, que a sua empresa vive dessas indicações e se sustenta cada vez mais e cresce por conta delas. Você não está pedindo nada para o cara, você está falando, está deixando claro, transparente. Se tudo correr bem como eu espero, depois eu vou te pedir uma ajuda simples, me apresentar 2 ou 3 pessoas que também fariam sentido aquisitar o projeto solar. Esse é um exemplo de fala simples. Outro exemplo, eu sou uma empresa de serviço, vivo de indicações, é comum eu trabalhar, e claro, não estou te pedindo nada agora, mas eu vou me esforçar o máximo possível, e se você realmente gostar do meu trabalho, lá na frente eu vou te pedir essas 2, 3 indicações. Qualquer coisa que sinta leve, fluido e faça sentido para você verbalizar para esse cliente ou escrever para esse cliente, tá ótimo. Aqui é um exemplo do que você pode fazer, tá? A questão é, quando você prepara a sua indicação desde o começo, ela deixa de parecer estranha depois. Ela deixa de parecer forçada, porque foi natural. Porque você fez o quê? Pegou a semente, abriu o buraco e colocou a semente lá dentro. Agora você vai fazer o quê? Você vai jogar a terra, vai começar a regar, cultivar, cuidar, deixar o sol bater, fazer tudo que precisa fazer para depois ela florescer através da indicação. E aí a próxima etapa é uma etapa fundamental, que é a etapa de encantamento. Então, se você entende que a segunda etapa é a etapa de encantar, perfeito. Você foi lá, botou para o cara, deixou claro que você precisa de indicação. Agora você tem que provar para ele que tu é brabo. Só que esse cara já está esperando, pô, esse cara falou que vive de indicação, então ele deve ser bom. E aí você começa a entregar. Aí você entrega boa comunicação, você entrega organização com capricho, você entrega um trabalho bem conduzido, com clareza, com informações claras, com todo o detalhe. Você entrega uma sensação de valorização para esse cara, você entrega um pacote completo, onde faz esse cara realmente sentir, cara, pô, poxa, esses caras estão fazendo um trabalho sério. Pô, a sua equipe de instalação se preocupa, a sua equipe de instalação vai até o local com um olhar diferente, se preocupa com o horário, por exemplo, de desligar a luz para ver se não vai atrapalhar o cliente, se comunica bem com o seu cliente. Tem uma série de coisas que você já sabe que tem que fazer, só que às vezes você faz mais ou menos, mas é para botar ritmo. Quais são as etapas que eu vou fazer? Quais são as etapas que sempre deram certo para mim? Olha, observa e executa constantemente. Né? Então, o cliente ele não indica só porque deu certo, é porque ele viveu algo que ele realmente quer contar. Assim, pô, os caras chegaram aqui em casa, pô, foi animal, os caras, pô, tudo organizado, a obra não fez bagunça, sempre tomaram cuidado, quando foi para desligar o medidor, falaram comigo. Cara, tipo, pô, a instalação foi excelente, assim, nem pareceu que os caras estavam fazendo tanta confusão, ficou tudo fácil, na hora que ia fazer barulho avisava, ficava tudo legal, se sentiam bem, eram educados. Cara, tudo isso vai agregar para que você gere mais resultado. Assim como também ir até esse cliente, né, e ser mais intencional na fala de vocês. Indo para a próxima etapa, agora você vai pedir. Ou seja, você preparou esse cara, você encantou esse cara, agora você vai pedir. Esse é o caminho agora. A próxima etapa é ativar no momento certo. Cara, esse cara, ele já foi preparado, ele já foi encantado, ele está pronto para ser pedido a indicação. Eu estou pedindo indicação na hora certa. Eu não estou pedindo indicação a qualquer hora, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu estou pedindo de maneira clara. Então, você já está com o sistema funcionando,
você já está com a conta reduzindo, você já está com o resultado percebido, você já está com satisfação alta. Cara, precisa fazer somente aqui? Não, mas o ideal é que sim. Porque quando você faz aqui, você está com a ponta mais alta de resultado desse cara, esse cara acompanhou esse processo, ele foi preparado lá atrás, e o que, que aconteceu nesse período que ele foi preparado e sentiu a instalação acontecendo e o resultado vindo? Ele foi pensando, caraca, eu preciso entregar uma indicação boa para esse cara. Preciso fazer um negócio diferente para ele. Quando você chega para pedir indicação, o que, que você vai fazer? Você pode pedir a avaliação do Google para que ele jogue e tenha um nome mais alto e também pedir as indicações. Lembra daquelas indicações que eu fiz, que eu te pedi lá atrás, que eu falei que ia pedir? E aí, quantas pessoas você chegou a conversar nesse tempo? Você tem aí para poder me indicar ou até para me recomendar, caso você queira falar do meu contato para eles e evoluir? Cara, pô, tenho sim, inclusive vim pensando esse tempo todo. O conceito muda, porque não é só você esperar o cara fazer, é você agir de maneira certa sem ser invasivo, tá? Essa é a grande jogada da indicação. Próxima etapa é a valorização. Gente, essa etapa aqui é uma etapa bastante importante. Aqui eu coloquei alguns exemplos de potenciais diferentes, dependendo do volume de indicações que esse cara deu para você e o resultado que ele trouxe para o teu bolso, tá? Então, não considere aqui, por exemplo, uma bike elétrica, você vai vender um projeto de 15 mil reais, não vai pagar nem a conta da bike elétrica. A questão é entender o conceito, tá? Quando você entende que valorizar é fundamental, só beber uma água aqui. Quando você entende que valorizar é fundamental, você está reconhecendo quem abriu a porta para você. E aí, dependendo do quanto que esse cara trouxe de resultado para você, você pode trabalhar de diferentes formas. Guilherme, você está falando para fazer um programa de indicação? Não necessariamente. Muitas vezes, quando você não promete nada e você entrega, é mais forte do que você criar um programa de indicação para incentivar esse cara a indicar. Às vezes você tem aquele cliente, por exemplo, que foge um pouco da curva, às vezes quer ganhar dinheiro com isso porque tem uma rede de contato boa, beleza. Trabalhar com esse cara, de repente, com uma remuneração, trabalhar com uma pegada diferente, pagar um comissionamento, faz total sentido. Agora, muitas vezes, um cara que tá indicando, indicou bem, você fechou bons projetos, cara, só de você entregar um kitzinho bacana de vinho pro cara, ou você entregar uma coisa um pouco mais requintada ali, um fim de semana numa pousada, um kit de café com prensa francesa mais básico, você pode variar esses jogos, mas só de você fazer isso depois, sem a pessoa esperar, cara, toda pessoa que recebe um presente sem esperar, ela valoriza muito mais. Então ela vai perceber assim, cara, pô, esse cara realmente lembrou de mim e tá valorizando o que eu tô fazendo por ele. O que mais que eu posso fazer por ele? E aí o processo vai evoluindo e vai entregando ainda mais. Então esse cara pode postar no Instagram, ele pode criar um outro trabalho, ele pode te indicar mais gente, ele pode começar a falar bem de você para qualquer um que venha a longo prazo, inclusive. Pô, esse cara aqui fez a instalação lá em casa, foi massa, indiquei gente para ele, cara, ele me deu isso aqui. Cara, eu não consigo parar de indicar, porque o trabalho do cara foi muito bom, até hoje ele me atende, tem todo o trabalho, etc, etc, etc. Então você ganha efetivamente a pessoa. E por fim, a gente trabalha no permanecer, gente. Então você fez todo o processo. Agora você fez a primeira colheita. Só que, teoricamente, agora a sua colheita ela passa a ser mais efetiva. Né? Se você se mantém próximo desse cara e esse cara se mantém falando bem de você, pode ser que novas indicações continuem surgindo da mesma pessoa. Então, sempre trabalhar um follow-up, campanhas leves em relação a ativar, de fato, a indicação, fazer uma reativação dessa base e trabalhar a limpeza e manutenção, né? São pontos bem interessantes também para que o cliente ele lembre constantemente de você, né? E, obviamente, você vai sempre valorizando quem faz mais sentido e quem está te trazendo mais retorno de formas diferentes, tá? Então, pegando essas 5 etapas, a gente consegue pegar exatamente o que a gente já faz hoje, olhar para trás e falar, cara, deixa eu pensar aqui, o que já deu certo e eu posso aplicar em cada um desses processos. Agora pensa, cara, se eu tivesse como replicar tudo isso e fizesse todas as vezes para todos os clientes, olha o resultado que você poderia já estar tendo hoje mesmo com o que você já faz, com o que já está na mesa.
Então, o grande ponto principal é olhar para isso. Até quinta-feira, eu vou colocar um detalhe completo de como que eu faria se a integradora fosse minha. Mas eu sempre digo isso para vocês. Cada perfil de cliente, cada perfil de estado, de local do Brasil tem uma característica diferente. Então não adianta ser genérico para isso aqui. O que eu estou trazendo aqui é uma visão global, é a estrutura central do processo. É você literalmente partir do zero até o resultado, né, que é permanecer para você continuar gerando indicações, tá? E esse resultado, gente, ele tem um potencial, por exemplo, aqui simples. Vou trazer um cenário real de um integrador médio no mercado solar hoje, tá? Um ciclo que muita gente já vive, inclusive. Você vai ter ali um ciclo de indicações onde você consegue fechar em média 6 vendas mensais, seu ticket médio é de 20 mil reais e seu resultado é de 120 mil reais por mês. Tá ótimo. Você está conseguindo fazer 72 vendas no ano, você está conseguindo fazer ali um faturamento de 1,4 milhões, é um resultado bem interessante, e você está gerando resultado basicamente em cima de indicações. Vai ter uma variaçãozinha para mais, uma variaçãozinha para menos, vai trabalhar aqui, trabalhar ali, mas esse é um resultado extremamente plausível para a grande maioria para grande parte do mercado hoje. É possível, totalmente viável, fazer isso aqui através de indicação, e para muita gente pode até estar bom. Pode até estar bom, se você conseguir criar uma constância e tudo der certo, e você conseguir trazer indicações constantemente, esse resultado pode virar. Mas tem um problema importante. Isso limita você. O crescimento, ele fica lento. A previsibilidade, ela vai diminuir. Porque ao longo do tempo, quanto mais gente vai indicando, você vai tendo uma redução ali, pode ter uma flexibilidade, ou você não vai conseguindo mais entregar a qualidade que você está, você precisa contratar mais gente, então vai ficando mais caro. Tem uma série de coisas que vão gerando problemas aqui para você conseguir manter o mesmo trabalho. Então, a operação sempre vai depender de mais da base que você tem, né? E qualquer oscilação pode pesar muito, né? Então, de repente, num mês ali, vou dar um exemplo simples de muitos que viveram isso aqui, mas você pega um cenário, por exemplo, de uma mudança da legislação, né? 2023 ali, por exemplo, quando aconteceu. Então, a gente tem uma situação onde, cara, peraí, ninguém mais está indicando, o que que eu vou fazer? Não sei. Então, quer dizer que indicação não pode ser previsível? Não, indicação pode ser mais previsível. Agora, indicação é um canal que você pode controlar 100% dele, você pode ter certeza absoluta que todos os meses você vai conseguir sempre um resultado exponencial, estratégico, objetivo e reto daquele jeito? Não consegue. É mais difícil prever. Porque nem sempre as pessoas estão propensas a indicar, ou nem sempre as pessoas têm quem indicar. Às vezes as pessoas realmente não têm. Então você não consegue sobreviver 100% de certeza absoluta desse resultado. Mas é um resultado importante de trabalhar e a gente precisa trabalhar ele. Ele só não pode ser o único, tá? Esse é um ponto muito importante. Todo plantio que depende de uma única semente gera um problema, né? Então a gente não pode depender de uma única semente. A gente precisa ter mais sementes sendo plantadas de formas diferentes para que a gente tenha nosso resultado. E aqui eu vou trazer o plantio número 2. Simples, objetivo, reto e direto. Posicionamento. Guilherme, pô, mas dá maior trabalho o posicionamento, tem que fazer branding, tem que não sei das quantas, esse negócio, parece que os caras falam grego. Não é isso que eu tô falando. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é você conseguir ter uma clareza entre ter um bom Instagram, não precisa ser um Instagram robusto, não precisa ser um Instagram lotado de gente, não precisa ser um Instagram lotado de rios, nem de métrica de vaidade. O objetivo não é esse. De novo, o objetivo não é métrica de vaidade. O objetivo é ter uma vitrine clara, uma vitrine que comunique positivamente para o teu cliente. As pessoas têm que seguir o meu Instagram? Não. É legal que siga, mas é obrigatório? Não. Seu Instagram não precisa ter um volume de gente brutal para poder ser bonito, ser elegante, ser fácil de ver e fácil de entender. Então você precisa só tomar um cuidado para que ele entregue bem a sua visibilidade e as pessoas possam abrir teu Instagram e falar, cara, pô, o Instagram é maneiro. Essa empresa, ela traz confiança. Tem pessoas nele, tá humanizado, tem instalação, tem foto de usina, tem foto de conta de luz, tem pessoas trabalhando. Cara, tem uma série de coisas acontecendo, inclusive, que caracterizam a tua região. Então, as filmagens não são só de perto, pega a visão, pega o ambiente,
pega um pouco de tudo para que realmente possa ver que você de fato é do local e você está ali para poder contribuir. E o Google e o site também precisam estar alinhados. Então, você precisa ter um Google Meu Negócio redondinho. Não é difícil de fazer, gente. Google Meu Negócio. Você cria uma conta no Google Meu Negócio, bota logo da sua empresa, coloca algumas fotos, bota a localização, faz todo o trabalho básico que tem para fazer. Vai demorar de 10, 15 minutos para poder trabalhar bem, sem muita elaboração por hora. E começa a pedir para as pessoas indicarem vocês e dar 5 estrelas no Google. Acabou. Quanto mais gente dá 5 estrelas para você no Google, mais posicionamento positivo vocês têm. Inclusive, digo mais, muitas vezes você pode pegar a própria avaliação do Google e utilizar como post no Instagram, por exemplo. Pega o posicionamento do Google, tira uma fotinha, bota um fundo legal ali que traga a tua marca envolvida e você consegue trazer também, né, geração de conteúdo através, né, de avaliação do Google sendo replicada para dentro do Instagram. Então você traz uma rede social clara, um Google claro e também, obviamente, um site claro. O teu Instagram tem que estar vinculado para o teu site tem que estar vinculado para o teu Instagram, tudo tem que ser conversável para quando algum cliente parar para pesquisar, cara, deixa eu ver se esse cara é bom. Deixa eu ver quem é esse cara. E aí ele começar a procurar, ele falar, pô, realmente tem qualidade. O cara está há bastante tempo no mercado, o cara traz uma qualidade bacana porque ele está fazendo, ele se preocupa em ter uma boa visibilidade, o site dele está bem trabalhado. Tem uma série de coisas que são fundamentais para que você traga mais resultado, inclusive o próprio Instagram, né, o próprio Google, ele está aparecendo dentro do seu site, está tudo vinculado mesmo, tudo aparecendo e rodando de maneira consistente. Vou dar um exemplo, podia trazer o da Painel Tech aqui, mas eu deixei um outro que a gente fez aqui dentro de casa também, foi um trabalho à parte, mas para vocês entenderem, por exemplo, como que fica um site bacana, né? Por exemplo, aqui eu já tenho ó, um site legal que a pessoa consegue entender. Eu consigo pegar aqui ó, 5 estrelas no Google, tem visibilidade, quero um orçamento, está terminando de montar esse aqui. Aqui tem um simulador, dá para ver todas as informações direitinho, etapa por etapa. O cliente consegue se comunicar, ele consegue entender quais são os benefícios reais para o meu bolso, todos os benefícios estão aqui, consegue entender todas as soluções que tem, o orçamento, como é que funciona até o final, descobrir basicamente como é que funciona a conta de luz dele, com o simuladorzinho, tudo visual também mais claro, o que as pessoas dizem, tá aqui também ó, no Google, já está aparecendo, trazendo credibilidade, todo o trabalho está aqui, os projetos, consegue ver tudo, residencial, empresarial, rural, dá para ver um pouquinho de cada, perguntas frequentes e, finalmente, o simulador. Então, se a pessoa clica no orçamento, cai aqui. Se ela clica em como funciona, ela cai no local certo. Se ela clica em projetos, aparece os cases de sucesso. Se ela clica em depoimentos, aparece para cá. Então, tudo está ligado para poder fazer um bom site aparecer dentro do nosso projeto. Então, isso aqui, gente, não é branding, é básico, tá? E fazer isso aqui é fundamental para que vocês tenham mais clareza e mais posicionamento saudável dentro do mercado de vocês. E aí depois vocês ficam brigando, ah, poxa, mas o cara só quer saber de preço, saber de preço, mas você não tem nada que diferencia você do cliente, do concorrente. A tua proposta é uma proposta feia, ou nem é uma proposta. O seu site não aparece, o teu Instagram não existe, nada existe. E aí você quer dizer que você é bom porque você é bom. Só que as pessoas precisam ver, as pessoas precisam enxergar. Né? Não adianta, as pessoas só confiam quando elas veem. E é aí que está a virada de chave. Então, esse é o ponto fundamental. Tá? Posicionamento é o plantio número 2. Alguém levantou a mão aí? Fala, meu querido. Ô, Guilherme, o Wagner. Guilherme, gostei, eu vi ali Nerdsol. É um cliente nosso. Legal. Cara, é um site muito interessante o site dele. Tem como você voltar aí? Eu procurei ele aqui, encontrei Nerdsol no Instagram, encontrei Depois SolarTAP, eu, a eu vou te Nerdsol. mandar, vou mandar aqui o site para você aqui no coisa, vocês conseguem dar uma olhada. Beleza, porque, cara, o que, ferramentas é o que falta pra gente, né? Em grande parte, o que falta é ferramenta. Boa.
Eu te mandei até uma proposta minha hoje, que na verdade não é uma lista de material com o preço final, né? Você viu lá. Mas aquilo ali eu monto sei lá, 5 minutos, tá? A gente tem uma outra proposta, depois eu vou até te mandar para você analisar também, que é uma ferramenta também, que a gente tem um custo, que a gente paga por isso, que eu vou levar aí, sei lá, inicialmente uma meia hora para fazer, uma meia hora, 1 hora para fazer um orçamento. Mas aí O que é nós temos muito feito? também, né? Acho que existem soluções hoje, e não muito complexas, né? Sites diversos que existem, sistemas diversos que existem, que já trazem proposta pronta. Mas eu vou te falar, uma das coisas que mais funciona no mercado é um bom e velho Excel bem feito, com todas as informações, com todos os detalhes, com todas as clarezas, desenvolvido bem ali, para poder gerar uma boa proposta sem muito esforço. Mas existem ferramentas diversas no mercado. A Zoom, Luvic, por aí vai, e não são ferramentas que elas não vão conseguir te entregar um CRM completo, mas elas vão te entregar uma boa proposta, né? E às vezes sai muito mais barato do que você ficar preocupado em 30 minutos para fazer uma proposta, porque demora muito. Tudo que for manual vai demorar, né? Então, não acho que compensa fazer algo completamente manual, né? E dá para trabalhar de algumas outras maneiras também, né? Tem de inteligência artificial hoje aí para dar e vender, criar processo, criar estrutura para fazer proposta é de dar os montes, né? Só saber encontrar e aplicar. A gente pode trabalhar um pouco sobre isso também e tentar entender o que a gente pode fazer de melhor aí para vocês. Mas Na dando. realidade, igual, por exemplo, esse site, na realidade, o que acontece, no modo geral, que eu queria buscar aqui e falar com você em relação a isso, a ferramenta certa, tá? Você, como você tem aí, você está no mercado há muito tempo e tal, né? Você é engenheiro elétrico. Eu não, eu venho da indústria, eu venho da área de trabalhar em embarque, né? No embarque eu fazia, inicialmente eu era um cara braçal, então, para você, por exemplo, o Excel é muito simples e tal, né? Para mim, É, é muito simples. Né? Montar um site para você não seja tão difícil. Para mim, tem uma dificuldade enorme. Mas o que eu gostaria de encontrar, né, até no modo geral, seria algo mais completo, né? Esse site desse cara, quem fez o site desse cara? Entende? Quem é o cara que faz essa ferramenta? Porque o que eu penso é o seguinte: pagar caro em algo funcional compensa, entende? Mas agora se eu ficar, não, vou pagar aqui o Instagram, vou pagar ali o Google Meu Negócio, vou pagar ali não sei o quê, aí né? começa a pagar um monte E de negócio diferente. começa a pagar um monte de coisinha para que só resolve um terço do problema, entende? Cadê aquele cara completo que resolve tudo? Ó, meu Google Meu Negócio e tal, né? É isso aí, eu acho que é o que meio que falta para gente, né? Essa plataforma que hoje eu levo mais ou menos uns 40 minutos para fazer o orçamento, ele porque também eu tenho pouco tempo com ela. Mas essa meia hora, quando eu entrego isso pro cara, o cara fala: Caraca, cara, então é isso aqui, é assim que vai ficar no meu telhado, entende? É algo que eu entrego para o cara que eu quero conquistar ele, é um ticket mais alto, entende? É um cara que eu sei que ele vai comprar, então eu levo Uhum. mais 40 minutos, 1 hora para ele, mas quando eu entrego para ele, quando os outros, a minha volta, entrego o orçamento para ele, ele fala assim: Não, pô, do Wagner é muito completo. Do Wagner fala aqui meu payback, do Wagner mostra que no dia 5 de julho de 2027 vai pegar uma sombra no meu painel 2. Entende? Então, tipo assim, é mais demorado, tem um custo mais alto, mas ele me entrega algo diferente, né? Exato. Mas aí vale a pena também. Aí é uma coisa que o jogo que eu sempre falo não é o jogo do volume. Vocês estão muito habituados a falar com muita gente e fechar com pouca, né? Só que quando você filtra certo, você já conversa com gente com mais qualidade. Quando você conversa com gente com mais qualidade, você pode se propor a fazer algo melhor também. Você vai fazer uma simulação 3D para todos os seus clientes? Cara, provavelmente não no primeiro momento. Mas uma avaliação e uma proposta minimamente bem feita,
né, que tenha todos os números, seja bonita, seja visual, seja clara, e vai ser apresentada para aquele cliente, ela precisa ser bem trabalhada de todas as formas, não tem jeito. Quem fecha mais Sim. é quem só faz ligação ou quem chega até o cliente, olha no olho dele, faz a visita técnica, apresenta a proposta pessoalmente. Então leva É tempo. quem olha no olho. Fechar negócios de qualidade leva tempo. É caro fechar negócios de qualidade. Então você precisa escolher muito bem o seu tempo para poder otimizar o que você vai fazer. Se você, por exemplo, toma uma decisão, cara, vou visitar todo mundo agora, o que, Verdade. que vai acontecer? Você vai começar a visitar muita gente que é curiosa, que não vai virar negócio e não vai fechar. Então não vai adiantar. O que você precisa fazer? Eu preciso fazer filtros estratégicos para que eu consiga eliminar o curioso, eliminar o lead frio, eliminar as pessoas que não querem minha atenção agora, porque as pessoas que chegam até mim, elas merecem minha atenção. E as pessoas que merecem minha atenção vão ter um atendimento diferenciado. E aí, quando você trabalha dessa forma, filtrando antes, dando qualidade no final, é quando os seus resultados começam a subir. A sua margem de fechamento por projetos apresentados é infinitamente maior. Porque você foi muito mais cuidadoso em quem você quer apresentar e foi muito mais cuidadoso em quem você apresentou. São dois fatores fundamentais. E que a maioria do mercado não vê, porque fica atendendo o volume de qualquer jeito. Então, a grande questão é: o que você quer? Falar com pouca gente e fechar mais resultado, ou falar com muita gente e quase não fechar com ninguém? Ah, melhor com Esse, mais esse, resultado. esse é o grande ponto, né? Resultado, né? Exato. É. Então, as duas coisas podem funcionar, tá? Existem mercados diferentes para tudo. Mas o mercado solar, gente, não é um mercado de volume. Ele não é um mercado de você fazer venda à torta e direita e de qualquer jeito, toda hora, falar com cada vez mais gente. Ah, mas o meu problema é que eu tô fechando pouco negócio. O que você faz? Dobra a quantidade de oportunidades que estão no seu funil para você fechar mais gente. Ah, se eu gero 100 leads, eu consigo falar efetivamente, qualificar 20, aí desses 20 eu consigo fechar com 2. Beleza, então significa que se eu fizer 200, eu fecho com 4. Maravilha, o trabalho dobrou para você ter o mesmo resultado. Para você ter esse resultado. Então não adianta, você precisa pensar de maneira diferente. Pô, e se de repente, eu, em vez de fazer esse canal, eu mudar um pouco a estratégia, eu continuar gerando 100 aqui, só que em vez de chegar em 20, só chega a 10. Só que esses 10 já são mais qualificados do que esses 20. E eu fecho os mesmos dois, eu já tive mais resultado aqui. Beleza, trabalhei apresentando bem menos propostas, Sim. metade das propostas, para ter o mesmo resultado, porque eu tive mais filtro. É simples, é básico, é direto. Outra coisa que eu posso fazer, cara, eu posso ter, em vez de olhar só para número de proposta e dobrar o ticket médio, eu também já fiz o mesmo resultado fechando só um negócio. Então, tudo depende muito como que você vai querer olhar para a situação. A grande questão é que no mercado solar, a gente precisa entender que é um projeto, é um produto de serviço. Você vai ter que apresentar, você vai ter que se dedicar para aquele cara, você vai ter que fazer compra, você vai ter que fazer projeto, você vai ter que ir até a instalação, vai ter que fazer a instalação, vai ter que apresentar esse cara, vai ter que encantar esse cara, vai ter. O número de passos são muito longos, são grandes, são vários. Você vai conseguir fazer isso Sim. fechando 20 projetos no mês? Provavelmente não. Vai fazer mal feito. Então, o segredo do jogo do mercado solar é você fechar 6, 8, talvez 10 projetos todos os meses. Ah, mas se eu me limitar a 10 projetos, eu fico ferrado. Como assim? Se o ticket médio de 10 dos projetos for 100 mil reais, você fechou 1 milhão de reais no mês. Se o ticket médio for 50 mil, que nem é tão complexo assim, você já fechou 500 mil com 10 projetos. Tem dificuldade nenhuma. É só mudar o foco e a perspectiva, tá? Então, o caso real, essa semana, né, literalmente aqui em casa, aí eu vou trazer aqui um cenário real. Eu mesmo conversei com um cliente na sexta-feira de manhã, no sábado de manhã ele perguntou, poxa, esse aqui é seu Instagram? E de fato, né, é engraçado que eu parei para ver, porque eu tô tão preocupado em fazer um bom trabalho no meu Instagram profissional, guilhermegueiros.ia, que eu não estou preocupado em mexer no da Exact Force. O da Exact Force está largado as traças lá de qualquer jeito, com pouca estrutura, com pouca organização, um post de cada jeito. Aí eu falei assim, caraca, tá vendo? De vez em quando até a gente falha na missão porque a gente está olhando para outras coisas. Então, gente, é básico. E a lição vai para mim, inclusive. Né? Ninguém é perfeito em nada, não. E, inclusive, a gente falha com muita frequência. A questão é a gente admitir que a gente falha e corrigir. O pior que tem
né? E aí, voltando até para a questão bíblica, né? O pior que tem é você saber que está fazendo errado e você continuar fazendo errado. Pelo contrário, o que você tem que fazer e entender que você está fazendo errado, se arrepender e parar de errar. É só isso. Estar errado não é um problema, o problema é continuar errado. Eu sempre falei isso e sempre falo isso, inclusive com meu filho, né? Eu entendi, tá tudo bem, mas procura não falhar de novo. E tá tudo bem. Porque aí eu peguei a visão do que precisava acontecer. E é isso que a gente precisa entender. Muita gente fica naquele negócio de orgulho, não, sei que o meu é melhor e tal, papapá, papapá, tá tudo errado. Mas você não vai admitir para ninguém que tá tudo errado porque você não quer admitir que você tá falhando. Agora, se você admitisse logo que você tá falhando e tomasse a decisão de mudar, você já estaria anos-luz na frente do que você tá hoje. Então a gente precisa ser muito claro no que a gente faz, tomar decisão rápido, mas também não ficar, né, dando tiro para tudo quanto é lado. Maravilha? Dando seguimento aqui, gente, o plantio número 3 e talvez a parte que você não quer fazer, colocar o vinho no barril. Literalmente colocar o vinho no barril. Quando a gente olha para a estrutura principal, né, de resultado da nossa empresa, a gente está olhando para o lucro. E quando você olha para o lucro, você precisa entender uma coisa. Todo projeto, quanto maior for o ticket de resultado de venda dele, maior é o volume de lucro que está dentro desse mesmo projeto. Então, se você vende um projeto de 20 mil reais e você tem, vamos botar aí, 20% de lucro efetivo, você botou 4 mil reais no bolso da sua empresa. Agora, se você tem um projeto, mesma coisa, um projeto só que agora é de 60 mil reais, você tem 3 vezes mais lucro dentro do teu projeto, 60 mil reais, 20% dá 12 mil reais. Então, um projeto estava dando 4, agora um projeto deu 12. Você tinha que vender 3 para atingir esse mesmo resultado. Aqui você atinge com um só. Ah, Guilherme, mas demora mais para fechar esse cara. Dá mais trabalho chegar até esse cara. Ah, mas poxa, eu tenho que prospectar esse cara. Ah, eu preciso fazer as propagandas certas que ninguém nunca consegue fazer. Ah, não sei o que. Qual que é a grande questão, gente? Se você entende que nem todo o trabalho precisa ser feito por você, fica mais fácil a gente seguir em frente e trabalhar. Quando a gente olha para o trabalho de prospecção, né, a gente precisa traduzir aqui para o cenário do vinho, né? Então, como vimos, literalmente aqui, o vinho ele leva mais tempo, ele exige mais estrutura, mas ele depende de constância. Todos os meses fazer a mesma coisa. Então, gente, para poder gerar resultado com prospecção, você precisa plantar a semente todos os dias. O que é plantar a semente todos os dias? Literalmente o que a gente faz aqui todo dia. Todo dia eu tenho um disparador de inteligência artificial que dispara para mim, numa lista gigantesca de gente, a mesma mensagem para todo mundo. Disparando mensagem. Algumas pessoas atendem, conversam com a inteligência artificial, gostam do que ouvem e caem no WhatsApp. Depois que elas caem no WhatsApp, elas passam por um processo de inteligência artificial também, para nutrir essa pessoa, qualificar essa pessoa e cair na mão de uma pessoa para atender. No fim, essa pessoa atende, o que ela faz? Ela orienta, organiza, estrutura e joga para poder a gente fazer a apresentação de venda e fechar negócio. Esse é o caminho que a gente faz o tempo todo, toda hora, para todos os nossos clientes do Conexão Solar, para marcar visitas técnicas constantemente para empresas de energia solar que nem vocês, tá? Então, quando a gente monta essa estrutura, a gente consegue entender que via prospecção a gente aumenta o ticket médio, a gente ganha mais previsibilidade, a gente cria volume de funil e a gente traz mais retorno financeiro, tá? Então, o plantio número 3 é entender a captação estruturada, nesse caso aqui com conexão solar, mas também pode ser sozinho, através de prospecção ativa. Né? A gente consegue entender que quando a gente faz a prospecção ativa, a gente entende o mecanismo que tem para fazer, a gente replica ele e tem resultado. A gente replica ele e tem resultado. A gente replica ele e tem resultado. Só que a grande questão é que a maioria dos integradores não tem tempo para fazer isso. E aqui eu falo por conta própria. Eu trabalhei 9 anos como integrador, depois trabalhei mais 3 anos como empresário no mercado solar, dando consultoria para empresas trabalharem em prospecção. E o que eu notei de todas elas? Elas eram muito ocupadas, tinham pouco tempo para fazer prospecção e para esperar o resultado da prospecção, porque dá muito trabalho. Então, eu tenho que começar a semear para poder colher, para poder trabalhar, para poder nutrir,
para depois marcar alguma coisa, apresentar o cara, depois começar a falar com esse cara, né? Tem que esperar 60 dias para fechar. Moral da história, a prospecção, desde a primeira semente até o resultado final, provavelmente leva ali 90, 120 dias para ter resultado. E o que você precisa fazer? Constantemente fazer as mesmas etapas várias vezes. E precisa de pessoas diferentes em cada uma das etapas. Eu preciso de uma pessoa só para fazer prospecção na ponta, para poder gerar oportunidade para a venda, para poder a venda começar o trabalho, começar a cultivar esse trabalho e fechar negócios. Porque eu estou pegando um cliente que não queria fechar, não queria energia solar, o que é uma vantagem, né? Porque eu estou falando com gente que não estava procurando ainda no mercado. Isso traz uma vantagem competitiva gigantesca, porque quem tá procurando está comparando. E quem não está procurando não está comparando ainda. Então você pega um cara que não está comparando, traz para a possibilidade, mostra para ele que ele tem uma dor, mostra para ele a possibilidade, trabalha todo o processo para depois fechar negócio. Pô, Guilherme, é cansativo, dá trabalho, não tem como fazer isso. É muito melhor me preocupar em fazer o que eu estou fazendo. É muito melhor me concentrar no que você falou agora mais cedo, indicação. E é óbvio, é muito melhor. E você tem que fazer isso. Esse é o grande ponto que a gente entendeu dentro do mercado. O Conexão Solar nasceu literalmente para não fazer com que o integrador dependa mais de ter que fazer a prospecção sozinho. Porque hoje tem gente que faça por ele, o Conexão Solar faz por ele esse processo todo. Então, quando a gente olha, por exemplo, aqui para vocês entenderem o que pode acontecer dentro do Conexão Solar, o que a gente costuma fazer aqui no nosso produto mais básico, tá, gente? O produto mais básico traz aqui um volume de proposta de 300 mil reais por mês para vocês. Isso aqui é uma demanda garantida, né? Então, sempre traz em média 300 mil reais. Pode ser um cadinho menos, um cadinho mais, mas está sempre trazendo nessa faixa. São 15 mil quilowatt-hora de conta de luz todos os meses, né? A gente traz aqui 20% de conversão, né? Então, a gente tem 60 mil reais de resultado, por exemplo, aqui desses 300 mil reais, 60 mil reais viram resultado. Fechamento, tempo médio, 60 dias. Então, desses 300 mil reais, eles caíram no nosso colo, depois de 60 dias, viram 60 mil reais. Perfeito? Depois eu tenho minha primeira indicação, trazendo um cenário básico aqui, afinal de contas, um funil ele pode se ligar no outro, não tem problema nenhum. Então, vamos trabalhar aqui um cenário onde eu tenho a primeira indicação desse cliente de 60 mil reais, uma indicação de 45 mil, e a segunda indicação, uma indicação de 30 mil reais. Não estou trazendo nada fora da realidade, tá? Geralmente, produtos maiores, né, projetos maiores indicam pessoas maiores. Eu estou até reduzindo aqui o valor para poder mostrar uma realidade mais básica, mas dizendo que esse funil ele consegue te trazer algo diferente do que seu funil anterior trazia, que era sempre ficar preso dentro do residencial, e agora você pode começar a trabalhar num jogo de potencial mais alto. O que acontece também? De sobra mensal, eu tenho para todos os meses, se eu gerei 300 mil reais de proposta, e eu fechei 60 mil reais dessa safra, desse mês 1, por exemplo, sobrou 240 mil reais, né, todos os meses para trabalhar. O que eu vou fazer aqui? A cada trimestre, eu vou trabalhar uma repescagem e vou conseguir trabalhar 15% de resultado em cima dessa repescagem. Então, aqui tem mais 108 mil reais na mesa que não estavam somados. Quando eu olho para essa estrutura toda e trago ela a nível anual, gente, esse é o poder da colheita. Esse é o poder de plantar para colher. Então, muitas vezes, a gente não consegue enxergar esse resultado. Só que o que está acontecendo aqui? Ó? No mês 0, eu gerei oportunidade, mas não fechei nada. Demora 60 dias para fechar primeiro. Quer dizer que demora sempre? Não. Às vezes demora menos. Mas estou considerando aqui que demora 60 dias para poder fechar um projeto. No primeiro mês, eu gerei aqui, ó, 60 mil reais. O que vai acontecer? No segundo mês, 60 mil reais. Só que agora, o resultado desse primeiro mês começou a me trazer indicações também. Então, eu tenho uma indicação de 45 mil, eu tenho mais uma venda de 60 mil reais, que começou a pingar todos os meses, porque eu entrei no ritmo de fazer o processo todos os meses. Tá vendo que a base é sempre igual, 60 mil. E aí eu trouxe uma venda de indicação de 45 mil e trouxe aqui mais uma repescagem de 108. Depois eu tenho a venda de 45 mil, que foi dessa aqui. Depois eu tenho 75 mil reais, que agora é o 45 mil reais mais 30. Depois eu tenho o 45 reais, o 45 mil mais o 30, mais a repescagem, e por aí vai sempre trazendo mais e mais resultado. Aqui é um cenário básico que pode sempre ampliar, obviamente. Só que a grande questão aqui é entender que
Todos os meses existe uma geração de oportunidades de 300 mil reais, sendo geradas constantemente, você trabalhando em cima desses clientes constantemente, fechando vendas constantemente, fazendo sugestão de trabalho de indicação de ponta a ponta constantemente, para poder chegar nesse resultado aqui, e você tem planejamento estratégico aliado ao teu resultado. Então, você colhe depois que você plantou, porque você planta com constância para gerar esse resultado. Essa é a visão de um plantio adequado e de uma colheita adequada. Você está sempre plantando, sempre colhendo, sempre plantando e sempre colhendo. No mesmo mês você planta, no mesmo mês você não colhe aquela semeadura, você colhe a semeadura de 2 meses atrás. E aí você vai fazendo todos os meses. E a semeadura vai ficando mais bonita, vai ficando mais rica, vai crescendo mais, etc, etc, etc. Quando você olha para cá, você consegue trabalhar 3 fontes de receita principais, né? A própria venda principal, que está vindo todos os meses aqui de 60 mil reais, a indicação que está chegando através do trabalho que está sendo bem feito nesse processo, e a repescagem de base que também acontece pontualmente. Você vai chegar num ponto aqui onde você consegue fazer seu 1,6 milhões aqui de resultado ao longo dos próximos 12 meses, através de um pacote básico do Conexão Solar, tá? Esse aqui é um exemplo principal. Moral da história, o que essa régua de fato mostra? O Conexão Solar não é mágica de 30 dias, é plantio estruturado. Então, eu não estou aqui, gente, para poder falar para você que, fulano, eu vou te dar resultado amanhã, cola comigo porque eu vou te dar resultado. Não, eu estou aqui te mostrando como que você vai plantar, como que você vai pegar semente para poder botar no trabalho e começar a colher devagarzinho, cada vez com mais consistência, tá? Então, gente, se vocês estão acostumados com gente falando que vai fazer mágica, que vai transformar a vida de vocês, que vai fazer isso, esse não é o Guilherme, não é isso que a gente faz, porque isso não existe. O que existe é trabalho. E o que existe é constância. Por isso que plantar para colher é tão importante, por isso que esse tema sempre mexe muito comigo, e eu sempre quero trazer ele dessa maneira para poder ficar claro. Porque quando você coloca a estatística do resultado a longo prazo, cara, o jogo muda completamente, porque você tem visão do que está acontecendo. É igual o teu cliente. Quando você bota a visão dele para olhar 5 anos para frente, que seja um ano para frente, cara, em um ano eu vou ter tudo isso de retorno, porra, vai. Caraca, faz sentido. Ah, não faz sentido. Acho pouco provável o cara falar que não faz. Porque ele parou de olhar para um único mês e ele começou a olhar a médio e longo prazo, né? Então, o que a gente consegue entender aqui? De fato, o processo demora mais, exige mais constância e pede mais disciplina. A questão é que se você está aliado a ter isso aqui e a querer trabalhar constantemente para gerar resultado para a tua empresa, é aí que você consegue prosperar. Né? Então, a gente está olhando aqui para vendas diretas todos os meses, indicações em camadas, repescagem trimestral e crescimento cada vez maior em camadas finais. O poder do longo prazo, gente, está no acúmulo do plantio. Né? Então, você vai começar a plantar de várias formas diferentes, de várias maneiras diferentes, e assim a sua horta vai ficando cada vez mais bonita e mais recheada. Então, você tem relacionamento, você tem posicionamento e você tem captação estruturada contínua. Quando você junta essas 3 camadas, o resultado é muito mais real e muito mais exponencial, tá? Então, a gente olha hoje, por exemplo, para um plantio onde numa única semente nunca deve ser uma única semente. Então, a gente tem relacionamento, posicionamento e captação estruturada, são os 3 pilares mais fortes que você pode trabalhar no mercado hoje. Essa captação estruturada aqui eu trouxe especificamente de prospecção, mas ela não precisa ser necessariamente prospecção, depende muito da tua realidade. Muitas vezes, quando você pega uma realidade de uma cidade um pouco menor, né, que tem menos volume de oportunidades comerciais, o tráfego pago através do posicionamento bem feito, ele já trabalha melhor, só que ele também precisa ter mais filtro. Né? E muitas vezes as empresas no mercado solar, elas não se preocupam com filtro. Elas geram ali energia solar, bota uma propagandazinha de preço ou qualquer coisa do gênero só para chamar atenção, só que ele chama atenção e não filtra. Então ele não tem resultado efetivo, porque ele está sempre jogando para você um monte de curioso, jogando volume. Ele acha que está mandando bem porque ele está trazendo para você um monte de lead que não serve para nada, porque lead não serve para nada.
O que serve é oportunidade. Então, eu não estou preocupado como dono de empresa, a quantos leads eu tenho, não estou nem aí. Ah, eu estou pagando R$ 10 no lead, e daí? O que isso significa? Para mim, nada. Ah, o que significa para mim? Significa para mim quanto que eu estou pagando por oportunidade gerada. Aí, beleza. O que é uma oportunidade gerada? É uma pessoa que você pegou, conheceu, entendeu que era um cliente bom, apresentou proposta. Isso é uma qualidade, isso é uma oportunidade. Aí sim. Ah, pô, gerei 10 oportunidades com R$ 1.000 investido. Beleza, você tem uma informação. Ah, gerei 100 leads você não tem informação nenhuma, tá? Então, esse é um ponto mais importante. E quem entende esse processo, gente, começa a olhar para a realidade do hoje, olha para a realidade dos 60 dias, 3 meses, 12 meses, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e vai sempre crescendo em cima disso, porque está olhando do jeito certo. Quando você olha para um fazendeiro, gente, irmão, esse cara, ele está preocupado em plantar o tempo todo. Ele não está nem aí com o resto, ele só planta, porque o resto é consequência. O resto, gente, é consequência. Se você não plantar, você não tem nada. Enquanto você não planta, não existe nada para fazer. Absolutamente nada. E se você pega esse funil que a gente trouxe aqui de 1,6 milhões e trouxe um funil ali tradicional de indicação de 1,2, de 1,4 que deu lá, cara, eu tô falando de 3 milhões no ano, gente. Através de um funil novo e um funil antigo. Somados, mais de 3 milhões de reais no ano, todos os anos, com uma boa estrutura, sem fazer muito, sem se esforçar muito, vendendo aí no máximo 10 a 12 projetos por mês, se chegar em 12. Dá para fazer 3 milhões tranquilo. E está comprovado na frente de vocês. Tá? 3 perguntas para a gente poder finalizar, tá? Qual semente sustenta hoje o seu resultado? Então, agora é você pensando para você mesmo, tá? Até li errado ali. Mas qual semente hoje sustenta o meu resultado? Essa pergunta é para você. Você vai tomar essa decisão. Você vai responder essa pergunta, não sou eu. É para você refletir. Você vai sair daqui, você vai pensar e você vai responder. Para você mesmo, para o seu sócio, para tua esposa. Você vai chegar para sua esposa, caraca, mano, eu entrei numa live ali, o cara foi só pedrada na minha cara, me mandou pensar, e eu tô pensando. Você precisa pensar mesmo. E o que eu tô dizendo é, pense, qual que é a semente que sustenta o teu resultado hoje? E aí você vai falar assim, caraca, nenhuma, porque eu não tenho resultado, isso é um problema. Já entra por aí. A gente precisa voltar algumas casas para trás, ter alguns conteúdos importantes para você. Mas se você consegue, de fato, entender o que está sustentando, e você consegue entender o que pode melhorar para isso ganhar um pouco mais de força, já é um primeiro momento, você já conseguiu avançar, tá? O que está faltando, o que está faltando no meu plantio atual? Essa é uma segunda pergunta. O que hoje eu não estou fazendo? O que hoje eu não estou fazendo e deveria estar fazendo? O que hoje eu estou deixando na mesa? Cara, não tem um site legal, não tem um Instagram legal, não tem um Google legal, não estou conversando com o meu cliente de maneira prévia para poder deixar claro para ele que indicação é algo importante para mim. Eu estou pedindo indicação na hora errada, eu não estou pedindo indicação. Quando o cara indica, eu não valorizo. Quando eu entrego a usina, eu não me preocupo em encantar o cara no momento nenhum, eu só faço a minha instalação do jeito que eu acho que tem que fazer e não dou pitaco, não mando mensagem para o cara no momento nenhum, não falo para ele que vou comandando e vou conversando com ele para poder entregar essa usina, não faço operação e manutenção depois, não trabalho nada disso. Não faço prospecção, não faço tráfego pago, não tenho um outro canal de captação estruturado, não tenho uma série de coisas. Se você não tem os dois primeiros, você precisa ter. Isso é básico. Agora, a captação estruturada é para te dar força. É para te dar apoio. Seja no tráfego, seja na prospecção, seja onde for. O que eu estou trazendo aqui é para te dar apoio. Mas sem a estruturação básica, provavelmente nem o resultado de 1,4 milhões no ano você vai conseguir fazer. Os 120 mil reais por mês, nem você vai conseguir fazer. Guilherme, eu tenho que, para poder fazer qualquer coisa diferente, eu tenho que bater os 120 mil reais por mês? Não foi isso que eu falei. Não foi isso que eu falei. Tá? Porque às vezes você tem um trabalho que de repente você não consegue indicações, você já está travado, você precisa de onde começar.
E aí talvez você pensar numa estruturação já estruturada inicialmente faça mais sentido, tá? Tudo depende do que está acontecendo com você nesse momento. E aí, para poder facilitar a tua vida, e aí você não ficar desesperado só com as duas informações ali, né, e não chegar a lugar nenhum, o que a gente precisa entender? Onde está vazando o dinheiro hoje no meu comercial? Você sabe responder essa pergunta de maneira clara? Você sabe exatamente aonde está vazando o dinheiro? Porque se você não sabe, você precisa procurar saber. E se você precisa procurar saber, porque você não sabe, eu vou te dar um alívio aqui. O diagnóstico QDVC, né, ele trabalha aqui qualidade, demanda, velocidade e caixa. Ele trabalha todas essas valências. Quando você pega todo o conceito dessas quatro valências aqui, o que acontece? Você consegue rechear as informações que você precisa, colocar essas informações nesse diagnóstico e ele vai cuspir para você exatamente o que você precisa fazer nos próximos 7, 45 e 120 dias. Tá? Independente do que eu estou falando aqui, detalhes, aprofundamento, aqui ele vai mais no cerne, ele vai mais no detalhe, ele vai mais aprofundado. Ele vai entender aonde está a qualidade da sua demanda, né? Como é que ela está, se ela está boa ou está ruim, se você tem demanda boa ou não, né? Se você tem algum volume de demanda ou não, qual que é a velocidade que você atende essa demanda é fundamental, e muitas vezes as pessoas não entendem isso. Ah, Guilherme, o cara chegou de indicação. Tá, e você vai demorar 3 dias para atender o cara. Ah, mas não sei das quantas. Ah, mas eu não gosto muito de inteligência artificial. Tá, e aí o cara vai chegar na sexta-feira, 19h30, você tá fora do celular, sua equipe tá fora do celular, não sei qual que é o caso de vocês, sua equipe tá fora do celular, e aí você só vai falar com esse cara na segunda-feira. Aí passou o sábado, passou o domingo, esse cara mexeu com um monte de coisa no meio do caminho, viu mais propaganda de energia solar ainda, clicou em um monte de propaganda, inclusive propaganda que faz simulação ao vivo, que já dá resultado pro cara. Teve gente que já respondeu ele, que já mandou proposta. Eventualmente o cara marcou no sábado mesmo, fez a visita e você tá ali esperando segunda-feira para falar com o cara. Quem responde rápido tem velocidade, quem tem velocidade tem mais resposta, tá? Tem mais resultado. Então, tudo isso influencia no teu caixa. E é por isso que o questionário QDVC está aqui para poder, de fato, contribuir, né, com o projeto de vocês. Então, vou clicar aqui para vocês entenderem como é que funciona, mas é bem básico e rápido. Você clica aqui, são 2 modelos, ultra rápido, 3 minutinhos você mata, mas ele te entrega conceito geral, mas já te ajuda em alguma coisa. Se eu tiver sem tempo, dá para fazer isso aqui. Guilherme, se eu tiver com tempo, eu faço qual? Cara, vou te falar aqui o que você tem que fazer. Você tem que entrar nesse aqui, fazer ele completo. No final dele tem a fase 2 que deixa mais completo ainda. Aí você vai fazer a fase 2 e você vai ter tudo que você precisa. Amanhã é feriado. Não é possível que você não consiga separar 10, 15 minutos para poder fazer isso aqui. Se você está preocupado com a tua empresa, se você está preocupado onde está vazando dinheiro na sua empresa, se está preocupado em fazer resultado e, de fato, conseguir botar dinheiro que seja na sua empresa, que seja na boca da sua família, que seja em qualquer lugar que você espera para realizar os teus sonhos, e você não tem 15 minutos para poder avaliar o que está acontecendo. Então, gente, literalmente não tem desculpa. Porque não tem desculpa mesmo. Só não vai fazer quem não quiser, tá? Então, vou colocar aqui no chat, vou colocar lá no grupo também depois. Já tá, inclusive, muitos de vocês já receberam isso no WhatsApp, não sei em que momento vocês acessaram o movimento anticurioso, mas a gente tem uma régua de entregas assim que a pessoa entra, ela vai recebendo informações, o questionário que deve ser está lá. De qualquer maneira, mandei aqui no chat para vocês, vou mandar também aqui no grupo o questionário QDVC, para vocês terem acesso completo. E aí depois eu vou mandar uma copizinha aqui para falar para a galera que não estava aqui para preencher. Mas eu queria a ajuda de vocês. A partir do momento que vocês forem preenchendo, manda lá no grupo que preencheu para poder falar para a galera, pô, o negócio aqui é bom, gostei, vale a pena. Se não gostar, tá tudo bem, não precisa falar nada. Falar igual eu passei. Preparação. Tô falando aqui, se você gostar, eu tô te pedindo uma retribuição para poder postar lá no grupo, falar, pô, não, gostei, achei massa.
valeu a pena, trouxe muita visão para mim, né? E acho que vale a pena todo mundo fazer. Pô, cara, isso seria para mim fenomenal, porque aí tem mais de 13 anos de conhecimento dentro do mercado solar, mais de 3 anos como estruturação de projetos comerciais, 9 anos como integrador, trabalhei e também em multinacional, trabalhei na Longi como fabricante. Então, cara, tem uma série de coisas aí, tudo isso corrobora para o que tem hoje dentro desse diagnóstico, e realmente aconselho demais que vocês façam esse diagnóstico para que vocês tenham informação mesmo. Não estou falando nada diferente disso. É para vocês terem informação e vocês usarem, tá? Então, gente, reflitam, pensem de novo. Vou mandar aqui no grupo o refletir e praticar. E agora é isso, gente. Alguém quer falar alguma coisa? Vou pausar a gravação aqui.